Olá, pessoal. Hoje nós iremos para a nossa nona aula, né? A nossa nona aula da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Nessa aula de hoje, nós iremos discutir algumas questões, né, voltadas à pesquisa em ciências sociais. Nós vamos tratar de algumas abordagens, métodos, conceitos e exemplos. Ou seja, né, nós iremos retomar uma discussão que nós já fizemos, iniciamos ela na sétima aula, Hoje nós iremos fazer um aprofundamento dessas discussões, né? Discutindo principalmente, focando principalmente no que é pesquisa e como a pesquisa ela se constitui em um fazer, ou deve se constituir em um fazer pedagógico. Dito isso, eu passo para apresentar o objetivo da aula de hoje. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É compreender e expandir os conceitos de pesquisa por meio da investigação das suas diversas categorias e abordagens, promovendo a compreensão aprofundada de suas inter-relações e implicações e destacando sua inovação na prática profissional e em contextos acadêmicos e sociais. Então, nós iremos ver um pouquinho, né, dessas questões, desses conceitos do que trata do que é pesquisa, bem como algumas das suas categorias e abordagens. E continuaremos essa discussão em mais uma aula, na aula 10. Certo? Então, eu inicio com uma provocação de o que é pesquisa. Nós já discutimos e sabemos que a pesquisa é o ato de busca, né? A pesquisa é o ato da busca. E toda pesquisa, ela nasce de uma pergunta. Se eu não tenho uma pergunta, eu não tenho pesquisa, né? Então, a pesquisa é o ato da busca, é o ato da execução, da especulação, da diligência e da averiguação. Nós temos aqui algumas palavras-chave que podem ser utilizadas e pensadas como conceitos-chave de quando a gente trata e discute do que é pesquisa, né? Nós já discutimos na aula anterior que todos nós fazemos pesquisa, né? Que ao ir ao supermercado com a lista de compra, pesquisar preços, é pesquisa. Mas a pesquisa da qual a gente está tratando, e a que nos interessa, é a pesquisa científica, né? Porque a gente está fazendo um curso de licenciatura em pedagogia, um curso de nível superior. Então, o objetivo é a gente pensar a pesquisa científica, como é que ela impacta na prática pedagógica, como é que ela impacta no nosso fazer como pedagogo e pedagoga, como cientistas da educação, como assim, costumeiramente, o pessoal da área das pesquisas pedagógicas tem definido a pedagogia, né? A gente pode pensar esse conceito a partir de Amélia Franco, que ela vem o tempo todo reforçando que a pedagogia é a ciência da educação. E aí, quando a gente pergunta o que é pesquisa, a gente logo vai pensando, a partir de Maria Cecília Minário, que a pesquisa é uma prática. Ela é uma prática, não é? Que busca definir, né? Ela é uma prática que busca definir um processo que é inacabado e permanente. Quando a gente discutiu os tipos de conhecimento, nós vimos que a diferença do conhecimento científico para o conhecimento popular é justamente a busca, é justamente o processo, não é? Tem um processo, o conhecimento científico tem um processo. Você sabe explicar passo a passo, quando você produz um conhecimento científico, né? Como é que você foi produzindo ele. E uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente vai falar de pesquisa é que a pesquisa ela é sempre inacabada, ela é permanente, né? Você vai sempre melhorando, ressignificando, pesquisando aquilo que você vai descobrindo.
Então, é uma atividade das ciências, porque a ciência busca, através da indagação, a descoberta da realidade, né? Nós temos uma questão na escola que nos inquieta, porque os alunos não aprendem a ler e escrever, né? Então, eu indago quais são os fatores que levam a que as crianças do segundo ano não aprendam a ler e escrever. A partir dessa indagação, eu vou buscar uma possível descoberta para essa realidade. O procedimento produzido na pesquisa ele é racional e ele é sistemático, como eu disse anteriormente, né? Ele segue uma sistematização, não é um roteiro, é uma sistematização. Através desse procedimento racional e sistemático, né, vai se pensando em possíveis respostas para a solução da questão que você propõe. Não necessariamente você vai encontrar uma resposta definitiva. Pela pesquisa, na compreensão de ciência, não existe uma resposta definitiva para as coisas. Existem possíveis respostas. Então, a gente pode dizer que a pesquisa é um conjunto de atividades, né, cujo objetivo é produzir um conhecimento que ele pode ser generalizado em alguns aspectos, mas não pode ser generalizado em outros, né? Então, a gente aqui viu o que é que Maria Cecília Minay vai nos dizendo do que é pesquisa, quando a gente interpela o que é pesquisa e parte a partir daqueles conceitos chaves que nós vimos no primeiro slide. E aí, podemos dizer, então, né, ou seja, que a pesquisa é um conjunto de atividades que a finalidade final dela, final não como algo pronto e acabado, né, é solucionar e esclarecer dúvidas para a questão proposta, ou comprovar hipóteses, como também pode ser levantar novas hipóteses para a questão que você busca conhecer, que você busca produzir conhecimento. E aí, os procedimentos, tem procedimentos próprios, né, dispositivos próprios para a pesquisa, para a produção da pesquisa nas ciências sociais, né? Eles são procedimentos racionais e sistemáticos que possibilita, né, um conhecimento que ele pode ser teórico ou um conhecimento prático. E aí a gente precisa lembrar que eu não produzo um conhecimento do nada. Eu parto de um conhecimento já acumulado na área para produzir outro conhecimento. Portanto, a gente pode dizer, né, que a pesquisa é um confronto entre teoria e prática. A partir do que a teoria me diz, como é que essa forma de pensar ela se reverbera na prática, né? Tem um estudioso chamado Jorge Larosa que diz que nenhuma teoria é possível de comprovação se ela não ultrapassa o muro, que é o muro prático, que ele vai chamar de muro prático, né? E aí, para Pedro Demo, a pesquisa é o princípio científico. A pesquisa ela perpassa por um princípio científico e educativo. Ou seja, Pedro Demo está nos dizendo que a pesquisa ela tem dois princípios básicos, o científico e o educativo. Por que Pedro Demo nos diz isso? Né? Ele vai dizer que, como princípio científico, a pesquisa se apresenta como uma instrumentalização, né? Uma instrumentalização, uma ação, uma estratégia, que é uma estratégia teórico-metodológica para construir conhecimento. Isso pensando a partir do princípio científico. E aí ele nos apresenta, né, nesse livrozinho conhecido, Educar pela Pesquisa, ele nos apresenta o segundo princípio, que é o princípio educativo. No princípio educativo, ele vai nos dizer que a pesquisa ela é um suporte essencial da educação emancipatória. Né? Por quê? Porque perpassa pelo questionamento crítico e criativo. Então, quando o Pedro Demo vai nos falar sobre dois princípios da pesquisa, né? Dois princípios, o científico e educativo, e vai nos falar que a pesquisa é
ela perpassa por esses dois princípios e nos diz que a pesquisa pensada a partir desses dois princípios é uma pesquisa que perpassa, não é, a ideia do conhecimento como mera transmissão. Ele não está falando de uma educação qualquer, ele está falando de educação emancipatória, não é uma educação que contribui para que possamos nos emancipar enquanto sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, enquanto sujeitos que podem contribuir para a transformação do mundo. E aí, o que é que Pedro Demme quer nos dizer sobre isso? Ele quer nos dizer que a pesquisa ela deve possibilitar que a gente, não é, tanto o professor, a professora, como o estudante, a estudante, transmute o paradigma da reprodução para um paradigma da construção do conhecimento. Porque nessa altura, a gente já sabe e que a pesquisa ela busca produzir um conhecimento, né? Que a pesquisa ela não busca reproduzir um conhecimento, como tradicionalmente a pesquisa foi pensada. A pesquisa busca produzir um novo conhecimento a partir do conhecimento que já existe. Portanto, a partir das ideias das quais discutimos, e a partir de Pedro Demme, tomando como base o livro Educar pela Pesquisa e esse outro livro do autor, Pesquisa Princípio Científico Educativo, podemos afirmar que, neste caso, educação e pesquisa são princípios importantes, que se relacionam em uma múltipla necessidade do aprender e do fazer acadêmico. Ou seja, Pedro Demme vai nos reportar aquilo que Paulo Freire diz, que não existe ensino sem pesquisa, e não existe pesquisa sem ensino. E aí ele vai cunhar a ideia de educar pela pesquisa. Então, a grosso modo, não é? E a modo restrito, a gente pode dizer também, não é, que ensino e pesquisa se interrelaciona, que uma ação não existe sem a outra, que elas estão em diálogo constantemente. Elizabeth de Pádua, no livro Metodologia da Pesquisa, ela vai dizer que, em um sentido amplo, a pesquisa é toda atividade voltada para a solução de uma questão, para a solução de um problema que ele pode ser prático ou que ele pode ser teórico. E como atividade, não é, busca indagação, investigação, inquietação da realidade. Ou seja, a autora ela vai caminhar no mesmo sentido do que Pedro Demme vai dizer o que é pesquisa, do que Maria Cecília Minari vai dizer o que é pesquisa. Né? Então, em poucas palavras, a gente pode dizer que pesquisar é refletir sobre determinada situação, analisar, desafiar, porque você desafia conceitos que já estão postos. Por exemplo, as pessoas que desafiaram há muitos anos atrás, com suas pesquisas, o conceito de que raça era uma categoria que tinha como justificativa dizer qual era a raça humana que era inteligente, qual era a que não era inteligente, e com isso se criou a hierarquização de uma superioridade de raças, não é? A raça branca seria superior à raça negra, porque, segundo um estudioso chamado Lombroso, após estudar o cérebro de um homem negro e de um homem branco, ele chega à conclusão de dizer que o homem negro é inferior ao homem branco, porque ele apresenta uma incapacidade intelectual. As pessoas que foram pesquisar, que foram analisar isso, e após isso, uma análise profunda, desafiou essa teoria, que é uma teoria racista, não é? Elas se exporam. Elas se exporam porque elas tiveram que lutar contra um campo de pesquisa que já estava constituído. Então, você produzir pesquisa é você se expor e você desafiar. Muitas vezes, desafiar uma norma que é vigente. É você fazer escolhas. Porque ao você fazer uma pesquisa, você não vai conseguir dar conta de tudo. Você vai ter que fazer uma escolha. E nessa escolha vai ter um caminho. A gente vai tratar da questão do método, não é? Nas aulas seguintes. O que é método? Por que você precisa escolher um método? Como é que o objeto lhe leva? Não necessariamente você escolhe um método, mas o objeto lhe direciona
a um método de pesquisa, é você compreender, é você descobrir, conhecer e comprovar. Porque ao fazer a reflexão, ao analisar, ao se expor, desafiar, escolher, você vai ter que dizer como você está compreendendo, você vai dizer como é que você descobriu, está conhecendo, e você provavelmente vai ter que comprovar essas questões, né? Então, quando a gente pensa a origem da palavra pesquisa, a gente lembra que a palavra pesquisa ela vem do latim, né? Do latim, que quer dizer periquere, que significa procurar com perseverança. Por isso que a gente diz que fazer pesquisa requer tempo, estudo, disposição e ter perseverança para não desistir. Porque o processo da pesquisa, muitas vezes, ele é extremamente demorado. Tem pesquisas que levam 10 anos, tem pesquisas que levam 20 anos, tem pesquisas que levam 5 anos. 5 anos. A pesquisa que vocês vão desenvolver ao produzir um TCC, que seja o formato de monografia, seja o formato de artigo, é uma pesquisa que vocês desenvolveram, que vocês desenvolveram durante 4 anos. Então, a gente pode dizer que a pesquisa é cuidado por toda parte de quem faz, né? Porque a gente precisa ter cuidado com o que a gente está produzindo, pensando nesses impactos dessa pesquisa, como é que ela vai reverberar na vida de determinadas pessoas, no contexto de determinadas pessoas, não é? É informar-se, porque você precisa se informar a partir de toda uma teoria que já está constituída, e aí você pode reafirmar ou refutar, né? E produzir, porque você vai produzir um conhecimento a partir daquilo que já existe. Mas cabe perguntar, mas qual é a importância da pesquisa para a sociedade, para a educação? Lembrando que a escola ela é um microsoma social, não é? Ela não existe fora da sociedade. A escola reflete muita coisa que está na sociedade, né? Então, qual a importância da pesquisa? A gente precisa lembrar que sem pesquisa não existe desenvolvimento tecnológico. Se não houvesse pesquisa, todas as grandes descobertas não teriam sido criadas, né? Hoje, todas as empresas e todas as áreas usam pesquisa. Seja da pesquisa mais simples, que a gente vai tratar em tipos de pesquisa, quanto à abordagem, quanto ao objetivo, seja das pesquisas mais elaboradas, mas todas possuem pesquisa, e principalmente na área da educação, né? Que nós estamos lidando com pessoas que aprendem diferente, que vêm de contextos sociais diferentes, e que qual é a função final da educação? Né? A transformação do mundo. Então, a gente não pode trabalhar na educação pensando que a gente pode fazer sem pesquisa. Então, ao pensar sobre pesquisa, a gente pode pensar, né? A pesquisa, a gente pode determinar que existem razões para pesquisar. E a gente pode determinar, ou pensando não em determinar, a gente pode classificá-las em 2 tipos. Existem razões de ordem intelectual e existem razões de ordem prática. Razão de ordem intelectual passa a se fazer uma necessidade própria de conhecer determinada questão, né? E razão de ordem prática, que é o desejo de conhecer com vista a transformar alguma coisa de maneira mais eficiente ou eficaz. Então, a gente pode dizer que existem essas 2 classificações básicas de pesquisa. E aí, ao pensar em pesquisa, a gente pensa que o ato de pesquisar, que é um ato, é uma ação, não é? Ela exige algumas questões. Ela exige reflexão sobre o que já sabemos, né? Eu já sei sobre isso, o que é que eu preciso saber mais, o que é que eu preciso entender mais para, a partir desse entendimento, eu projetar, eu produzir um determinado conhecimento. É preciso escolha do que queremos aprender. Olha o labirinto aí. A gente precisa escolher, não é, que caminho seguir, e aí a gente já escolhe um método. O que eu quero aprender ao pesquisar sobre a dificuldade de aprendizagem, você pode aprender diversas coisas, como também pode não aprender, mas você vai escolher qual é o seu foco ao discutir essa questão. Persistência e rigor, né?
a gente precisa ter muita persistência, muito rigor, rigor acadêmico, rigor outro, como dizia Roberto Macedo no livro, é o rigor nas pesquisas das ciências sociais, né? A gente precisa caracterizar o tipo de estudo que a gente está fazendo, a gente vai estudar, né? A gente pode caracterizar ele como um estudo bibliográfico, uma pesquisação, uma pesquisa narrativa, entre muitos outros tipos de estudo que a gente pode fazer, né? E a gente precisa conhecer a metodologia de cada tipo de estudo que a gente optou, ou melhor, que o objeto, o fenômeno da pesquisa nos levou a perceber que é através daquele método, daquele tipo de estudo, que a gente vai conseguir produzir conhecimento. Por isso que as técnicas, dispositivos e os princípios que cercam essa forma de aproximação da verdade precisa fazer parte da prática pedagógica. Porque, como Pedro Lino disse, né, a pesquisa ela está intrínseca à educação. Não existe eu ensinar sem eu fazer pesquisa, a não ser que eu entenda o processo de ensino-aprendizagem como mera reprodução de certas verdades que já estão postas, né? Se eu entendo o processo de ensino-aprendizagem dessa maneira, eu não preciso da pesquisa, porque é só reproduzir o que historicamente já está produzido. Mas será que ensinar isso é esse tipo de educação que nós queremos? Nós queremos uma educação transformadora ou nós queremos uma educação reprodutora? Então, eu volto a afirmar, não pode haver ensino se não existe pesquisa. A pesquisa e o ensino são faces da mesma moeda, né? E aí, ao a gente pensar sobre essas questões, né, a gente também precisa pensar, né, que a pesquisa ela reverbera questões do mundo. E ao reverberar questões do mundo, eu preciso tomar um posicionamento de que tipo de questões eu quero que reverberem. Certo? Então, como eu disse, essa aula é uma aula que a gente retoma o conceito de pesquisa. Na próxima, nós discutiremos os tipos de pesquisa e suas metodologias. Eu vou indicar algumas referências que a gente pode estar lendo no decorrer da semana para aprofundamento dessas discussões, porque aqui são discussões iniciais, assim como também esse material está na rota pedagógica, vai estar no ambiente, né? Ao vocês acessarem essa aula, vocês também terão todo o material de apoio, né, que eu coloquei lá para que vocês leiam e compreendam profundamente essa discussão que é primordial para a formação de vocês pessoal e acadêmica. Então, chega por hoje, né, que a semana seja especial, carregada de boas energias e repleta de boas escolhas. E que entre essas boas escolhas, vocês percebam o ato de aprender, o ato de ensinar, como uma dessas boas escolhas que fazem parte da semana, que fazem parte da vida da gente e da formação de vocês como futuros e futuras pedagogas. Um abraço.